A paz do Senhor a todos, uma boa tarde, muito bem-vindos a mais esta aula da EBD, a nossa lição de número 10, a última defesa de Jó. Este é o nosso título. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta Escola Bíblica Dominical. É a nossa lição de número 10, cujo título é A Última Defesa de Jó. Então hoje vamos tratar dessa última fala de Jó diante dos seus amigos, diante de Deus, né? Da maneira como ele se comportou em todo aquele período, né? Que ele enfrentou. Então esse vai ser o tema da nossa lição nesta tarde. Então vamos orar, né? Antes de iniciarmos, para que o Senhor nos dirija, nos abençoe nesta tarde. Amado Deus, Pai eterno, Deus soberano, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esta tarde, por mais esta aula. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, por este grande privilégio, por esta oportunidade de podermos aprender mais da tua palavra, ouvirmos mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai, para que possamos assim praticar, Senhor Deus, na nossa vida e assim sermos homens e mulheres melhores, Pai. Oh Deus Santo, ensina-nos nesta tarde, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo seja nos conduzindo nesta aula, Senhor. Que não seja eu a ministrar, mas o Teu Espírito Santo, Pai. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, um canal nas Tuas mãos, para que o Senhor fale com os Teus filhos e filhas, Pai. Abençoa os meus irmãos e irmãs que estão assistindo a esta aula, que estão participando dela. Que o Senhor fale com cada um deles, que o Senhor os edifique, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os renove através desta lição, Senhor. E que em tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a Tua glória e Tua honra, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o nosso texto áureo diz que, é o verso 4 do capítulo 31, que diz: será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então, essa é uma das falas de Jó neste seu último discurso, né? Então ele faz esse questionamento, né? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? E a verdade prática diz: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre-se do quanto Deus trabalhou nele, né? Então temos que nos lembrar, né, quando fizermos uma retrospectiva do nosso passado, daquilo que Deus fez na nossa vida, do que nós enfrentamos, do que passamos, temos que lembrar de quanto Deus trabalhou nele. Devemos ver a mão do Senhor nesse passado, né? E para que isso possa nos dar esperança. A leitura bíblica de hoje ela é relativamente longa, ela está nos três capítulos de Jó, 29, 30 e 31, então estão divididos aí. Então agora vamos fazer a leitura do capítulo 29, do verso de 1 até o 5. Jó continuou em sua fala dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim, quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. No capítulo 30, também dos versos de 1 a 5, mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu, enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada.
apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raiz de zimbro. São expulsos do meio das pessoas. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Os versos de 1 a 5 também, do capítulo 31. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso, não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano. Então Jó faz uma retrospectiva da sua vida, né? Ele olha como se estivesse olhando pelo retrovisor, né? E vê sua vida, o seu passado, né? E ele faz essa análise, ele lembra-se então do seu passado e ele pôde ver o quanto foi abençoado, embora o momento presente contrariasse todo o seu passado. Infelizmente, o momento que Jó estava vivendo, né, o momento presente de Jó, teve mais força para embaçar o seu passado. Ele não conseguia recuperar a esperança. Então, tudo aquilo que ele estava vivendo, ele não conseguia lhe dar esperança, muito pelo contrário, Jó estava se abatendo, né? Então, ele não conseguia ver a mão de Deus, ele apenas estava lembrando nostalgicamente, né, como uma lembrança remota, uma coisa muito distante do seu passado, e ele não conseguia ver, né, a presença de Deus, a mão de Deus em tudo isso, né? Então, infelizmente, esse momento presente de Jó, acabou embaçando o passado dele, aquilo que ele viveu, né, a sua prosperidade, né? Então ele não conseguia, por conta disso, ele não conseguia recuperar a esperança, não conseguia ver dias melhores pela frente. Então o veemente discurso de Jó, ele tem 3 divisões. Ele avalia de modo, primeiro, né, a primeira divisão, ele faz uma avaliação de modo nostálgico, né, e vê a vida feliz que ele possuía antes de a mão de Deus pesar sobre ele. Então ele faz essa avaliação e ele lembra nostalgicamente, né, com bastante nostalgia do seu passado, dos seus dias de glória, né, de quando ele vivia bem, tinha seus filhos, né, tinha todos os seus bens, era próspero, né? Então ele faz essa avaliação. A segunda divisão, na segunda divisão, ele descreve o seu atual isolamento e a sua degradação, né? Então aquilo que ele estava vivendo, né, o seu momento presente. E a terceira divisão, ele profere de modo desafiador uma série de maldições contra si mesmo, que atinge o ápice com um clamor para ser ouvido e justificado, né? Então essas são as 3 divisões que nós podemos fazer nesse discurso de Jó, que abrange aí do capítulo 29 até o 31, né? Então a presença dos amigos de Jó, ela é ignorada completamente. Jó não está falando diretamente com os seus amigos. Jó fala apenas de si mesmo, e é sua concentração nesse tema que torna essa parte uma das mais impressionantes e comoventes do livro. Então, durante todo o decorrer, né, do livro de Jó, nós vemos os seus amigos, né, que deveriam ser os seus consoladores, mas começam a acusar Jó, como nós vimos nas lições passadas, né? Eles acham que Jó tem um pecado oculto, que Jó deve confessar esse pecado, por isso que ele está sofrendo, né? E Jó ouve, Jó rebate, né? Em alguns momentos ele rebate essas acusações, mas nesse momento ele ignora os seus amigos, ele deixa eles de lado, porque ele percebe com toda certeza que eles não estão ajudando em absolutamente nada, muito pelo contrário, né? Só estão afundando mais ainda Jó. Então ele fala de si mesmo, como nós vemos nessas divisões, ele faz essa avaliação nostalgicamente, aí ele descreve o seu atual momento, e aí ele profere uma série de maldições, né, contra si mesmo, que nós vamos ver aí mais à frente, né? Então Jó, ele não dá bola, né, para os seus amigos, ele não está preocupado mais com eles, mas ele se volta, né, para si mesmo
e começa a fazer então essa avaliação, olhar para dentro de si mesmo e lembrar de como ele vivia, de como ele está vivendo, né, naquele momento. E aí ele faz uma série depois nós vamos ver, uma série de perguntas, né, e responde com essas maldições. Então a introdução da nossa lição diz que o capítulo 31 encerra da seguinte forma: fim das palavras de Jó. Lá está no verso 40 do capítulo 31. Então ali se encerram, aí é onde se encerram as palavras de Jó. Ele encerra o seu discurso, depois veremos que aí entra ainda a fala de Eliú, né, que era o mais jovem dos amigos de Jó. Então trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Nesta lição nós veremos a lembrança de Jó sobre a sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, não é? Então ele faz essa análise comparando aí o seu passado de prosperidade com o seu momento terrível, né, no presente. Então, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Então, esse é o grande desejo de Jó, né? No fundo, ele pretende falar diretamente com Deus. Ele quer que Deus se apresente a ele, né, para que ele possa se defender, apresentar as suas razões, né, e também saber de Deus o que está acontecendo, por que ele estava passando por aquela situação, né? Então, esse era o grande desejo de Jó, de que Deus se apresentasse a ele e falasse com ele para que, dependendo do que Deus falasse, ele pudesse apresentar a sua defesa, né, diante de Deus. Então, o ponto 1 da lição fala sobre Jó relembrando, né, do seu passado de glória. Esse é o título do tópico 1, Jó relembra seu passado de glória. E o item 1 fala sobre a sua prosperidade material e espiritual, né, que Jó vivia, né, em grande prosperidade material e espiritual também. Então, Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado glorioso. Eram lembranças de um passado que não mais existia. A primeira coisa de que se lembrou foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Está lá nos versos 2 e 4 do capítulo 29. Né? Ele lembra que Deus o protegia, ele lembra, né, das bênçãos de Deus sobre ele e sua família, né, a orientação de Deus em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele, né? Então Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Então Jó faz essa avaliação, lembra-se disso, né? Lembra-se de como Deus o abençoava, né? Então aqui no verso 2, né, ele diz assim: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então, Jó se lembrou, né, de que Deus era com ele, estava com ele, que Deus o abençoava, que a mão de Deus estava sobre ele, né, abençoando a sua casa, sua família, os seus filhos, os seus bens, né, dando-lhe prosperidade. Então, Jó faz essa lembrança e faz essa pergunta, né? Quem me dera, né, eu pudesse viver aqueles dias em que tudo estava bem, que Deus era comigo e que Deus me abençoava, né? Então ele faz essa lembrança da proteção de Deus, das bênçãos, né, e da presença real dele na sua vida, né? Então ele era um homem grandemente abençoado por Deus, né? Então havia essa prosperidade material e espiritual e Jó estava se lembrando disso. O item 2, nele ele fala nesse discurso de Jó, fala do seu reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia. Tivemos um probleminha, uma desconexão.
tivemos um pequeno problema aqui de desconexão, mas estamos no item 2, o reconhecimento social de Jó. Então, Jó está se lembrando da sua antiga condição social, né, que as pessoas procuravam, os jovens, os velhos, né, todos procuravam Jó para tomar conselhos dele, né, serem orientados. Né. Então, Jó era reconhecido como um homem sábio, um homem que andava com Deus, então poderia orientar as pessoas, né, ao seu redor, da sua comunidade. Então, na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filhos. O contrário disso não estava em sua agenda: terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Então Jó tinha essa esperança, né? Por ele saber que ele agia com justiça, com equidade diante das pessoas, por tratar as pessoas com equidade, por orientá-las, por dar conselhos a ela, né? Então ele esperava que os seus dias terminassem bem com seus netos, bisnetos, enfim, né? Com a sua esposa, né? Com os seus bens, vendo os seus bens multiplicando. Então essa era a esperança de Jó, né? Ele gostaria de ter tido este fim, como obviamente todos nós temos essa esperança. Evidentemente ninguém espera ficar doente, né? Ficar numa cama ou numa situação como a de Jó, evidentemente, né? Mas obviamente nós também não sabemos do dia de amanhã, não sabemos o nosso futuro. E assim Jó vivia, né? Ele tinha essa esperança de terminar os seus dias em paz, né? Ao lado de sua esposa e filhos, e obviamente aquilo que ele estava vivendo não fazia parte de maneira nenhuma dos seus planos, né? Então essa era a retrospectiva também de Jó. Ele se lembrou de que ele era alguém que era procurado pelas pessoas, né? Para receber, para dar orientação, para julgar alguma causa, alguma disputa, né? Uma disputa entre vizinhos, né? Então Jó sempre teve essa função social, né? Era um homem que era bastante respeitado na sua comunidade. E aqui nós temos que fazer uma ponderação importante, a lição faz essa ponderação, né? Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social, mas devemos ter o cuidado de não transportar para o texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia, né? Então nós temos que ter esse cuidado de não transportar para a Bíblia aquilo que não está nela, né? Aquilo que ela não diz, né? Não transportar pensamentos políticos, sociais, seja quais forem, para a Bíblia, né? Para a palavra de Deus, e encaixá-los ali na palavra e achar que isso faz parte também da palavra de Deus, né? Então temos que ter esse cuidado de não inserirmos pensamentos ideológicos, políticos, sociais, né? Na Bíblia, estamos com alguns probleminhas, mas vamos em frente. Está caindo a conexão. Então, temos que ter muito cuidado com isso, né? De não utilizarmos a Bíblia como um manual ideológico, né? Para defendermos as nossas posições sociais, ideológicas, e o contrário também, não inserirmos, né, princípios ideológicos, políticos, sociais na Bíblia, né, para alinharmos também com alguma ideia, né,
que nós temos, né, para justificarmos alguma ideia política, social, ideológica que nós temos, né? Então, temos que ter esse cuidado. Então, como diz aqui o texto da lição, Jó, sem dúvida nenhuma, era um modelo de justiça social. Ele praticou a justiça social, mas porque ele era um homem que andava com Deus, que Deus o abençoava, né? Ele buscava Deus, e assim como nós também. Eu creio que se nós formos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente discípulos de Cristo, nós não precisamos agregar nenhuma ideia política, nenhuma ideia ideológica, né, às nossas convicções para dizermos que nós praticamos a justiça social. Na medida que nós seguirmos a palavra de Deus, quando nós verdadeiramente praticarmos a palavra de Deus, nós sim exerceremos a justiça social sem dúvida nenhuma e não precisamos de nada, de nenhum apoio, né, ideológico ou social para nos ajudar, né, para complementar, digamos assim, a palavra de Deus. Então tenhamos esse cuidado, né? Então, a síntese do tópico 1 é que Jó relembra seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social, né? Então, Jó faz essa retrospectiva da sua vida, lembrando os seus dias de prosperidade material e espiritual e também a sua atuação social. No tópico 2, Jó lamenta seu estado presente. Então, o item 1 diz que desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Então, depois que Jó relembra do seu passado, né, dos seus dias gloriosos, então Jó, após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, ele lamenta o ponto que havia chegado à sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Todos respeitavam Jó, né? Indistintamente, né, de classe social, independentemente de classe social, de idade, Jó era respeitado por todos, né? Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de menos idade do que eu e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço, né? Então, esta era a lamentação de Jó nesse momento, né? De ter chegado ao ponto que chegou na sua vida, né? De ter chegado ao fundo do poço, porque ele via que até os mais novos, até as crianças, os jovens, zombavam dele por causa da sua condição. Já não dava a mínima importância para Jó por conta da sua condição, né? E muitas vezes nós vemos isso também na nossa vida, experimentamos isso quando estamos bem, temos muitos amigos, todo mundo é nosso amigo, todo mundo ri conosco, todo mundo está perto de nós, né? Dá tapinha nas costas, tudo isso, né? Mas se ficamos enfermos, se caímos de cama, se perdemos a nossa prosperidade, de repente todo mundo some, né? Ninguém jamais liga, ninguém dá mais importância. Essa é uma realidade humana, né? Então, sabemos que infelizmente o ser humano age desta forma, né? Quando estamos bem, todos temos muita gente à nossa volta, né? Temos muitos amigos, mas quando perdemos a prosperidade material, quando ficamos enfermos, né? Quando já não podemos, né, dar aquele apoio, ajudar, né, eles não podem contar conosco, então nós somos desprezados. E era o que Jó estava vivendo, né? Por todos, crianças, jovens, velhos, já todos zombavam de Jó, todos até o texto diz que até cuspiam nele, né? Então essa era a condição que Jó estava vivendo, né? Então era o desprezo por parte do jovem das classes menos favorecidas. O segundo ponto fala sobre o abatimento físico e emocional.
Jó se sente abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Então, evidentemente, isso abate emocionalmente. Óbvio, quando estamos numa condição, né, se não como a de Jó, mas estamos enfermos, né, numa cama, no hospital, e nós muitas vezes nos sentimos abandonados, não só pelos amigos, temos essa sensação também de que fomos abandonados por Deus. Isso, sem dúvida nenhuma, acaba, né, nos abatendo, produz uma tristeza e também emocionalmente, né, ficamos abatidos, né? Mas a palavra de Deus nos conforta, a palavra de Deus nos exorta a estarmos, né, sempre alegres, como Paulo diz aos Filipenses, né, para sempre nos alegrarmos no Senhor, né? Estarmos alegres no Senhor, de estarmos sempre esperando, confiantes no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Então é nele que nós temos que nos apoiar, né? Ainda que os amigos, né, os pretensos amigos nos abandonem, ainda que outros zombem de nós, nós temos que estar firmes no Senhor, temos que estar confiantes no Senhor, sabendo que Ele está olhando, está zelando, velando por nós, né? Mas Jó se abateu, né? Ele teve um abatimento também emocional. Como salmista, Jó lamenta suas dores. Nas suas vestes ele viu uma prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18 do capítulo 30, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra seria mais bem traduzida por manchada, ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes, né? Então ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. E mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. Ele se sente caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Então esse era o sentimento que Jó tinha, né, diante da sua situação. Ele tinha a impressão de que ele era caçado como um animal selvagem, né, aquele que está na mira do rifle do caçador, ou na época da flecha, né, do caçador, e como se estivesse atormentado por um vendaval, um furacão, né, que não conseguia segurar em nada e ficava à mercê daquela ventania, né, não conseguia ter nenhum tipo de atitude, nada, né? Então essa era a sensação que Jó estava tendo, né? Então ele olhava para a sua roupa e via ali, né, as marcas, né, do seu sofrimento, né, de como daquilo que ele estava vivendo, né? Então ele olhava para a sua roupa, via as manchas, né, das feridas, e aquilo mostrava a sua real condição, e isso abateu, né, Jó emocionalmente. Então ele não só ficou triste, como ficou abatido emocionalmente. E o item 3 faz uma pergunta, né? Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens, né? Então, Jó via que não só ele sentia que tinha sido abandonado por Deus, mas ele via também ali na sua frente que os homens o haviam abandonado, né? Então, seus próprios amigos também não estavam ajudando em nada a Jó, né? Então, junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Apesar de todas as suas falas, né, das suas considerações diante dos seus amigos, ele sentia que ele era como se estivesse falando ao vento. Ele foi totalmente desconsiderado. Era como se ninguém tivesse ouvindo Jó, né? Então doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora seu clamor por socorro era totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não nos assola a alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Então, em vez de nós ficarmos revoltados se estivermos passando por uma situação como essa, né? Em vez de nós ficarmos revoltados, né, falar, Deus me abandonou, olha lá aquela pessoa, né, também era tão minha amiga e agora nem dá bola para mim, não liga, né? Em
vez de agirmos dessa maneira, entreguemos tudo nas mãos do Senhor. Nos ajoelhemos, quebrantemos o nosso coração diante dEle, apresentemos essa situação diante dEle, coloquemos isso nas mãos dEle, que é o melhor lugar onde pode estar. E confiemos de que Ele fará justiça, de que Ele entrará com providência, de que Ele está do nosso lado, de que Ele é o nosso socorro, como diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, se estivermos passando por uma situação semelhante, não fiquemos irados, não fiquemos raivosos, com as pessoas, com Deus, mas confiemos de que Ele é o nosso socorro, é Ele quem vai nos socorrer, é nele que nós vamos encontrar o auxílio. Então temos que buscar nele, temos que confiar nele, temos que nos apresentar diante dele. Não temos que falar: não, agora eu vou procurar tal pessoa, ela vai me ajudar, agora eu vou procurar fulano, ciclano. Não, procure antes a Deus, procure antes ao Senhor, busque ao Senhor, porque com certeza Ele vai nos dar uma resposta, sim, sem dúvida nenhuma, ainda que demore um pouquinho, ainda que consideremos tardia, mas o Senhor responderá com toda certeza. Mas devemos buscar ao Senhor antes de tudo. No capítulo 30, Jó contrasta a honra de seu passado com as suas atuais circunstâncias. Ele desfrutava do respeito e honra dos anciãos da cidade e das pessoas importantes, e agora é desprezado pelas pessoas mais vis da sociedade. A expressão "mas agora", lá do versículo 1, introduz a mudança de como era o passado para o que é o presente. Então Jó relembra o seu passado e fala: nossa, como eu vivia bem, como eu andava com Deus, como Deus andava comigo, como eu era próspero, como eu tinha meus filhos ao meu lado, meus filhos viviam bem. Mas agora, então aí há uma mudança, eu era assim, mas agora não sou mais assim, vivo muito diferente, Então essa expressão introduz a mudança de como era o passado para o que é o presente. O capítulo 29 terminou com Jó lembrando de como em épocas passadas ele era semelhante a um rei entre os homens. Agora, mesmo os mais jovens, cujos pais Jó não consideraria aptos nem para serem colocados ao lado dos cães do seu rebanho, o menosprezavam. Jó é alvo do seu escárnio. Ele é como um provérbio para eles. A repugnância deles é tão grande que cospem no seu rosto. Em contraste com o passado, Deus afrouxou a corda que firmava a tenda de Jó, e homens de baixa estima aproveitaram a oportunidade para soltar a língua e tomarem coragem diante dele. Então agora Jó estava numa condição tão terrível, tão desprezível, que as pessoas tiveram coragem de falar contra ele, de levantar a sua voz contra ele, como diz o texto, de soltar a língua, de rasgar o verbo, como nós dizemos hoje. Então tomaram coragem e começaram a menosprezar a Jó, a falar palavras duras contra ele. Então, seguindo a nossa lição, síntese do tópico 2. O estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas e pelo abatimento físico e emocional. O item 3, o tópico 3, aliás, da lição, o futuro em aberto de Jó. Então, havia um futuro em aberto pela frente, mas Jó não tinha a mínima ideia do que aconteceria nesse futuro. Ele não tinha esperança mais nesse futuro. Diante da sua situação, Jó não enxergava, não olhava para o futuro com esperança, mas havia um futuro em aberto. Então, a última defesa de Jó está chegando ao fim. O futuro continua em aberto e incerto. Jó continua determinado na defesa da sua inocência. Ele não se conforma com a acusação de que estava escondendo algum pecado, como afirmaram seus amigos. Seu discurso agora envolve questões de natureza ética, tanto na esfera social como na comportamental. Então Jó tinha esse objetivo, ele queria se defender, porque ele falou: mas o que eu fiz? Qual é o meu pecado? Então, esse discurso dele agora começa a trabalhar essas questões de natureza ética, tanto social como comportamental.
Então, no item 1 desse tópico 3, Jó defende sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido, o futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos de 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma virgem, para uma moça, né? Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, conforme está lá em Mateus 5, de 27 a 30. Né? Então, assim como Jó fez esse concerto, né? Ele falou: olha, eu não vou olhar para uma moça, para uma virgem com impureza, né? Então, eu vou guardar os meus olhos. Então, essa foi uma das defesas de Jó. Deus disse: eu fiz um concerto com os meus olhos. Como eu olharia, pois, para uma virgem, né? Como eu olharia para uma virgem com desejo, com impureza, né? Eu fiz essa aliança, né? Então, dessa maneira, eticamente, né? Eu estou íntegro, né? Sexualmente falando, eu estou íntegro, né? Então, Jó fez essa defesa, né? Diante de Deus, né? Ele fazendo essa retrospectiva, ele mostrou que ele era uma pessoa que tinha feito essa aliança, né? Que era íntegro nessa questão, né? Ele tinha uma pureza sexual, ele era puro, né? Sexualmente, então ele faz essa defesa nesse momento, né? Então Jó defende também, faz uma defesa da sua ética social, né? Jó já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social, né? Então, ele praticava a justiça social, ele defendia o pobre, defendia a viúva, ele ajudava as pessoas, né? Os necessitados. Então, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem suas queixas. Seu comportamento ético-social o habilitou a agir como juiz dos desvalidos. Lembremos-nos da verdadeira religião, como Tiago afirmou: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das corrupções do mundo, né? Tiago diz que esta é a verdadeira religião, né? Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas angústias, né, tribulações, e guardar-se das corrupções do mundo, né, guardar-se incontaminado do mundo. Então, esse é um dos fundamentos da nossa ética social. Então, como eu estava falando, nós não precisamos agregar nada, não precisamos nos basear em nenhuma ideologia, né, para justificarmos, né, ou para andarmos, ou melhor, praticarmos a justiça social. A Bíblia já nos exorta a isso, né? Se seguirmos a Bíblia, se seguirmos a palavra de Deus verdadeiramente, né? Como eu disse, se formos verdadeiros discípulos de Cristo, né? Se seguirmos a palavra de Deus verdadeiramente, né? Então nós vamos praticar a justiça social, porque ela é parte inerente do nosso ser, da nova criatura, da nova criação em Deus, né? Em Cristo Jesus. Então não precisamos agregar nada, não precisamos buscar nada externo, fazermos grandes estudos sociológicos, grandes estudos, né, de sociólogos, enfim. Não é errado, irmãos, tudo bem, podemos estudar, mas não para acharmos que nós vamos ser homens e mulheres melhores por conta disso. Basta, como eu disse, seguir a palavra de Deus. Basta sermos praticantes da palavra de Deus. Se formos verdadeiros praticantes da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma seremos pessoas éticas em todos os sentidos, né? E como foi Jó, né? Sexualmente, socialmente, em todos os sentidos seremos pessoas éticas. Andaremos de acordo, né, com a justiça de Deus. Então andaremos de acordo com a ética do Sermão do Monte, né? Então é isso, basta sermos bíblicos, basta seguirmos a Bíblia, só isso, não precisamos de mais nada, né? É o que é o suficiente
para sermos pessoas justas e éticas. O terceiro ponto fala sobre Jó busca a resposta de Deus. Então agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado e agora faz uma análise sobre sua situação presente. Mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de Deus, diante de um tribunal, Então Jó está confiante, né, de que assim que ele apresentar a esse tribunal de Deus, ele vai ser aprovado, né? Ele confia que será inocentado, né? Ele tem essa plena convicção de que se ele se apresentar diante do tribunal de Deus, ele vai ser inocentado. Então, como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? De que maneira nós podemos fazer isso? Será que nós podemos justificar as nossas atitudes? De maneira nenhuma, né? Somente pela graça divina, só por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele é quem nos justifica, né? Então somos justificados por Cristo Jesus, né? Pelo sangue derramado na cruz, né? Porque não podemos justificar, não adianta. Não tem como nos justificarmos diante de Deus. Diante de Deus somos culpados, né? Mas Cristo Jesus nos justifica. Glória a Deus por isso, né? Então a única maneira é pela graça de Deus. Só a graça de Deus, mediante Jesus Cristo, é que nós podemos ser justificados, nos apresentar como justos diante de Deus. Só com a cobertura do sangue do Cordeiro é que nós temos essa justificação. Do contrário, não há como nos justificarmos diante de Deus. Então, depois de contrastar a honra de seu passado, lá no capítulo 29, com o desprezo que ele recebe por causa de suas atuais circunstâncias, no capítulo 30, Jó confessa uma última vez que viveu sua vida na busca por justiça, porque ele tem fé de que é essa a maneira como se deve viver diante de Deus, que se desviar do caminho de Deus não traz nenhum benefício e que mais maldições viriam sobre ele se tudo isso não fosse verdade. Jó começa afirmando seu compromisso com a fidelidade e questiona como ele poderia quebrá-lo, né? Como diz lá no verso, né? Fiz uma aliança com os meus olhos, né? Cada uma das sessões seguintes se inicia com uma afirmação condicional: se andei com falsidade, se os meus passos, se o meu coração, se não reconheci. Então Jó faz 24 afirmações dessa natureza, insinuando que sua vida não foi conduzida pelo que é descrito, roubando ou cobiçando, negligenciando as necessidades tanto dos de dentro como dos de fora de sua casa, confiando em qualquer outro que não fosse Deus, ocultando ódio ou pecados, ou administrando de forma imprópria a sua terra. Por fim, ele revela um desejo de que as acusações fossem apresentadas a ele para que pudesse apresentar uma defesa. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Então Jó, ele vai fazendo essas apresentações condicionais, ele fala, olha, se eu andei dessa forma, se eu andei com falsidade, então ele conclama uma maldição sobre ele. Ele fala, olha, então que venha isso sobre mim, se eu andei dessa forma, se eu andei errado, se eu agi assim, se eu maltratei o pobre, né, se eu desprezei o órfão, a viúva, então que caiam sobre mim as maldições, né? Então Jó tinha convicção de que ele não estava andando de uma forma incorreta diante de Deus, de uma forma injusta, né? Então ele faz esses questionamentos, né? Mas ele fecha com essa frase, né? Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse, né? Então Jó clama, né? Eu quero ser ouvido, mas por alguém que me ajude, né? Que me dê uma direção, que me aponte um caminho, que aponte se eu estou errado, né? Então esta é a minha defesa assinada. Então Jó, ele é o seu próprio advogado, né? Então ele ali é como se ele estivesse assinando uma petição à sua defesa, né? Então ele quer se defender, ele quer que Deus se apresente diante dele para que ele possa se defender, né, de qualquer tipo de acusação.
Então Jó termina seu juramento formal de inocência dizendo: eis aqui a minha defesa assinada, como se fosse um documento escrito. Ele anseia ter a lista das queixas de Deus contra ele, pois deseja conciliá-la com a sua própria declaração de inocência. Então Jó fala assim, como se Jó estivesse falando: Deus, apresente aqui as suas queixas contra mim, escreva aí no papel que eu vou comparar com as minhas aqui, né? E aí nós vamos ver como é que eu andei, se eu sou culpado ou inocente, né? Então ele não seria humilhado pela acusação de seu oponente. Ele está tão seguro de que a lista, né, de que a sua lista provaria a sua inocência, que a levaria sobre o seu ombro, não é? Até isso ele faria. Ele se aproximaria de Deus não como um criminoso, mas como um homem inocente que lhe prestaria contas de qualquer coisa que pudesse ser acrescentada à sua culpa. Então Jó tinha convicção da sua inocência. Então ele começa a listar, né, fazer essa lista, né, de ações, né, de seres, né, de condições para se mostrar inocente. Então esta é a defesa de Jó, né? Então ele termina esse juramento formal dizendo: aqui está a minha defesa assinada. Era como se estivesse fazendo um documento escrito e assinando, falando: olha, aqui está, né? Estou me defendendo de todas as acusações. Então, síntese do tópico 3: Jó faz uma defesa de sua ética sexual, social e busca a resposta de Deus, né? É isso que Jó quer, é isso que nós também precisamos fazer quando estivermos passando por uma situação difícil: buscar a resposta em Deus, né? É só nele que nós vamos encontrar a resposta, os fundamentos, tudo de que nós necessitamos, né? E aí, concluindo a nossa lição, Jó lembrou-se de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Ele nunca havia agido de forma injusta com ninguém, tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredicto de que é um homem injustiçado e inocente. Então, essa é a última defesa que Jó faz, né, antes do término do livro. Então, Jó quer que Deus se apresente diante dele para que ele possa se defender de qualquer tipo de acusação, seja dos seus amigos, seja de Deus. Então, esse era o desejo de Jó. E aí eu me lembro, né, de um versículo de Lamentações 3:21: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então Jó, ele não estava conseguindo visualizar um futuro esperançoso para ele, né? Ele queria uma resposta de Deus, ele queria se encontrar com Deus, para dialogar com Deus, justificar, né, a sua situação, enfim. Mas ele não encontrava, né, não via algo na sua frente. Ele viu o seu passado, ele viu o seu presente, mas o futuro, né, estava em aberto e incerto, e ele não tinha nenhuma perspectiva, né, nenhuma esperança. Mas a palavra de Deus nos exorta a trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, se estivermos numa situação de dificuldade, se estivermos passando por tribulações, por angústias, por uma enfermidade, né, não pensemos que Deus nos abandonou. Não fiquemos olhando retrospectivamente para o nosso passado com saudosismo, com nostalgia. Puxa, como eu era feliz e não sabia, né? É uma frase muitas vezes utilizada, né? Puxa, como eu era feliz e eu não sabia. Olha a situação que eu vivo hoje. E não olha para frente com esperança, né? Então, muitas vezes nós acabamos agindo dessa maneira, mas não é assim que a palavra de Deus nos exorta. Então, temos que lembrar-nos desse verso de Lamentações e trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, aquilo que nos leve para frente, que nos leve adiante, né? Que nos lembre, sim, a mão de Deus no nosso passado e que isso nos impulsione para um futuro também esperançoso, para um futuro
que nós possamos viver novamente diante do Senhor, que possamos viver dias melhores, dias até melhores do que o nosso passado, não é? Então, olhemos para o futuro, se quando estivermos numa situação de dificuldade, numa situação de tribulação, de angústia, que nós possamos ter essa esperança, né? Uma esperança de que dias melhores sim estarão pela frente, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor está à nossa frente, porque o Senhor vai à nossa frente, porque o Senhor está nos direcionando, porque o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está com a sua boa mão sobre nós, o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos deixou, né? Então, que nós olhemos, né, como eu disse, se estivermos passando por alguma dificuldade, que olhemos para frente, sabendo que há algo melhor para nós, porque o Senhor tem sim algo sempre bom para nós, né, em todos os momentos da nossa vida, que possamos tirar algo de bom, né, dessa situação ruim que estejamos vivendo, e olhamos para a frente com esperança, né? E lembremos daquilo que pode nos trazer esperança e alimentar o nosso coração com isso. Amém? Então, essa foi a nossa lição de número 10, e mais uma lição, já estamos caminhando para o final do trimestre, né? Então, que nós possamos ter aprendido mais com esta lição para podermos praticar no nosso dia a dia. Amém? Então vamos orar para nós encerrarmos esta lição. Amado Deus, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te dou, Pai, por mais esta lição, por mais esta escola bíblica dominical. Obrigado, Senhor, por todos os ensinos, Pai, aquilo que temos aprendido com a história de Jó, Pai, porque muitas vezes lemos, mas não fixamos tantas coisas, e obrigado por essa oportunidade de podermos aprender com este livro tão maravilhoso, com a vida de Jó, Pai. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, que nós possamos trazer à prática, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo que temos aprendido, Senhor. Pai amado, para que assim possamos crescer espiritualmente, que assim possamos honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Que assim outros possam ver em nós a luz de Cristo, Pai, e assim serem atraídas por esta luz, Senhor. Pai Santo, ajuda-nos nisso, Pai. Se há alguém, algum irmão, irmã que está passando por um momento de tribulação, de angústia, de enfermidade, Senhor, sê com eles, Pai, sê com cada um, Senhor, fortaleça-o, renove, traga à memória aquilo que pode dar esperança a eles, Pai. Senhor, renova-os na esperança, Senhor, de dias melhores, de dias promissores, Pai. Senhor, e que assim eles possam caminhar contigo, Pai. Caminhar, Senhor Deus, para, Senhor, um futuro melhor, Senhor Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que em tudo Tu sejas glorificado e exaltado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.